Bem-vindos ao Pod Travel. Comigo hoje está Inês Pires, que tornou o seu hobby favorito as viagens na sua ocupação principal. Divide o seu coração entre Portugal e a Suíça, dado que a mãe é portuguesa e o pai é suíço. Trabalhou na moda para marcas de referência e criou a sua própria empresa ligada ao turismo. Desde 2005 que viaja. Até à data já visitou mais de 70 países. É por isso que nos diz para não deixarmos para amanhã as viagens que podemos fazer hoje. Hoje é uma influencer nesta área e conta já com mais de 404 mil seguidores e está aqui comigo para falar de um tema que tanto me diz: construir memórias. Olá Inês, olá, sejas muito bem-vinda e obrigada por teres aceito o meu convite, o nosso convite para esta conversa desde já informal. E é um gosto para nós receber-te neste primeiro Pod Travel da DS Travel. Inês, como é que começou a tua jornada como influenciadora de viagens? O que é que te inspirou a compartilhar todas as aventuras online? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É assim, começou de forma um bocadinho inusitada. Eu sempre gostei de viajar, já viajava e cerca de 2-3 vezes por ano e ia postando sempre as fotografias e os vídeos da minha viagem, mas de forma apenas recreativa, ou seja, nada a nível profissional. Quando veio a pandemia, fiquei condicionada a nível da minha empresa, que era uma empresa relacionada ao turismo também, mas que estava fechada porque tudo estava completamente bloqueado por causa da pandemia. E eu comecei a postar com mais frequência. Aí lembrei-me, e por que não tentar alguma colaboração com o hotel? Enviei alguns e-mails para Santorini, na Grécia, e para minha surpresa correu bem. Então a partir daí foi o início de uma aventura, sim. Viajar frequentemente pode ser realmente desafiador, muito. Certo? Como é que consegues equilibrar a tua vida pessoal com as viagens que fazes? É complicado por vezes, porque assim, neste momento o meu esposo, que também acaba por ser o meu fotógrafo profissional, vai comigo, mas a viagem acaba por ser um pouco cansativa e temos viajado muito nos últimos tempos, temos tido bastante trabalho, ainda bem, mas... Mais de 70 países. É verdade, mas tem sido de facto desafiador e um pouco cansativo, mas também é muito bom para nós e é muito gratificante. Enriquecedor. Sem dúvida, sem dúvida. Em Portugal haveria assim algum lugar que achas particularmente atraente para quem está a pensar em abrir, por exemplo, uma agência de viagens? Eu acho que será sempre as grandes metrópoles, porque as pessoas no seu dia-a-dia estão sempre muito atarefadas com o trabalho e marcar uma viagem exige muito trabalho, exige bastante dedicação, não é só chegar ali e marcar, a não ser que seja ir uma viagem muito curta, ir a Madrid e voltar, mesmo assim tem pequenos detalhes e hoje em dia as coisas estão tão complicadas no mundo que é preciso um bom seguro, vários detalhes, então uma agência é muito importante. Então eu escolheria uma grande metrópole, ou grandes, ou Porto, Lisboa, Algarve também, sítios com mais população. Apesar de que isto já sou eu aqui a conjecturar e a pensar, nos locais mais pequenos as pessoas também acabam, se calhar também por não ter tantas oportunidades. Mas sim, obrigada. Quais são os 3 destinos de viagem mais incríveis que já visitaste e porquê? É um bocadinho ingrata essa pergunta, mas sem dúvida a Polinésia Francesa. Que é o destino de sonho. Também era o meu e continua a ser. É um país lindíssimo, é maravilhoso, é estonteante. Posso nomear a Islândia porque tem paisagens fantásticas e é a terra do fogo e do gelo e tanto podemos ver um vulcão em erupção em determinadas alturas, quando eles estão ativos, como podemos ir dentro de uma geleira, e isso é uma coisa completamente fantástica. E posso nomear também as Filipinas, que as Filipinas têm um mar fantástico, tem uma vida marinha rica, ainda é um destino que não está massificado a nível de turismo, tem imenso coral que outros países não têm, como Maldivas, por exemplo, que é muito bonito, mas coral está um bocadinho... É preciso ir fazer um tour, já não é ali que nós saímos do hotel e tem imenso coral e imenso peixe. Muito bem. Inês, uma curiosidade que eu tenho, como é que tu escolhes os destinos para as viagens? Existem alguns critérios? Como é que isso acontece? Sim, depende da época em que eu quero viajar, porque, por exemplo, se eu quero viajar de mês de dezembro, janeiro, fevereiro, sei que na Ásia vai ser bom, porque, por exemplo, meses de agosto, julho e agosto para nós vai ser uma época de furacões lá, então o tempo pode estar instável, então é todas essas situações que eu tento pôr em cima da mesa. Tudo muito ponderado sempre. Sim.
E como é que tu consegues ver o papel das agências de viagens como aqui algo que possa vir para ser um facilitador de experiências que sejam realmente experiências incríveis para os viajantes? Achas que é importante? É muito importante. Ou de qualquer maneira? Não, é muito importante. Por exemplo, países como as Filipinas, em que tem muitas ilhas e é preciso haver deslocação, muitas vezes ir sempre a Manila, que é a capital das Filipinas, é preciso... É muito trabalho, leva-se se calhar 1 mês, 2 meses a organizar isto tudo. E as pessoas não têm tempo, não têm conhecimento, alguma coisa pode dar errado, e as agências têm um conhecimento e um know-how que a maior parte das pessoas não tem. Então é uma segurança bastante grande. Sim, acima de tudo segurança, não é? Segurança, sim. E aquele apoio que se é uma coisa, se a pessoa tiver um receio, pode ligar para o agente e a pessoa acaba por se tornar um amigo e vai tranquilizá-lo. Claro. Tens alguma dica especial para planear uma viagem incrível? Como é que organizas os teus itinerários, Inês? É muito trabalhoso, por isso é que eu estou a dizer. Mas juntas-te ao teu agente de viagens, sentas-te com ele, planeiam a viagem, ou como é que fazes isso? Gostaria, porque eu acabo por eu faço tudo sozinha, e é por isso que eu sei a quantidade de horas e a quantidade de esforço e a quantidade de procura, não só em português, muitas vezes não há muita informação em português, em inglês também, em blogs, tudo isso, quem lá esteve, e realmente o agente de viagem iria trazer uma muito mais valia que tenho que ter o esforço sozinha de fazer, muitas vezes para países até que não são muito comuns a nível para os portugueses viajarem. Ok. E agora aqui um desafio. Podes partilhar connosco uma história de viagem que tenha sido inesquecível ou uma experiência que tenha mudado a tua vida durante essa viagem, essa experiência? Assim, uma coisa marcante. Bem marcante. Durante a pandemia e na altura dos confinamentos, eu tive uma viagem muito boa, fui para Nova Iorque, fantástico, passei o Réveillon, ótimo. Depois fui diretamente para a Lapónia, para a Finlândia. Quando estava no último dia para regressar a Portugal, além de ser vacinada, era preciso fazer um testezinho. Fui fazer o teste, deu positivo. Ui, como é que é a aventura? Deu positivo, pronto. Fiquei 15 dias presa na Finlândia, estava super bem, mas tinha testado positivo. O meu esposo teve que regressar porque ele estava a testar e estou sempre negativo. Eu fiquei de estarem juntos, um positivo e um negativo. Ele nunca acabou por testar positivo. Eu fiquei sozinha, foi complicado porque estava completamente isolada, mas ao mesmo tempo, claro que na primeira, ele teve que voltar porque ainda por cima ele é advogado e tem também julgamentos, tinha mesmo que voltar. Eu quando fiquei sozinha fiquei muito assustada, mas depois aproveitei aquilo. Mas isto é tão bonito, eu estou num sítio fantástico. Eu vou aproveitar e vou valorizar cada minuto que aqui estiver. Pronto, e acabou por ser uma experiência. Quando foi no momento era péssima, mas eu hoje acho que realmente foi uma experiência para trás positiva. Até foi do mal ao menos, não é? Não, sim, sim. Eu voltei lá. No ano a seguir voltei, portanto eu gostei. Então foi bom. Foi bom. Portanto, como é que as viagens impactaram a tua perspectiva sobre o mundo e até sobre ti mesma? Bastante, mudou bastante a minha forma, porque a gente às vezes relativa a um problema, às vezes uma coisa pequena, nós fazemos uma tempestade. Nós quando vamos para outros países, vemos a cultura, vemos mais pobreza ou menos pobreza, mas vemos que as pessoas são diferentes, nós crescemos tanto e percebemos que as relações humanas muitas vezes é muito mais importante, aí as nossas experiências e nós aprendemos tanto, coisas pequeninas que a gente às vezes não valoriza. Não valorizamos, exatamente. Portanto, andar pelo mundo é conhecer outras culturas e de alguma forma valorizar de facto aquilo que cá temos. Não é? E é uma maior riqueza. Aliás, eu digo sempre que o dinheiro gasto numa viagem não é gastar dinheiro. Nós estamos a enriquecer-nos de uma forma brutal. E a construir as tais memórias, não é? Sim, sim. Como é que tu acreditas, se é que acreditas que o empreendedorismo no setor das viagens, como a abertura de agências de viagens, pode ser uma oportunidade realmente emocionante? Quer dizer, tu estás na área do turismo, portanto, sim. Que para ti isto também faça sentido. Claro, sim, é bastante emocionante e é uma mais-valia para as pessoas e é de facto muito bom. Temos que estar ao lado das pessoas, não é? É uma ferramenta muito boa. Auxiliar as pessoas, não é? Porque eu acho que há tanto desconhecimento, as pessoas acham que é chegar ali, está o pacote, vamos comprar porque é aquilo. E o facto de nós podermos ajudar as pessoas a construir algo, não é? Exatamente. O sonho, ir de encontro ao sonho, faz todo sentido. Por exemplo, lua de mel, a pessoa não quer o pacote que já é construído, mas quer construir um pacote. E às vezes há gostos especiais durante a viagem. A pessoa quer aquela viagem que até pode estar mais ou menos standard, mas quer um tour um pouquinho diferente. E vai-se construir algo especial para aquela pessoa e a pessoa fica completamente surpreendida. Uau, era mesmo isto que eu queria.
Não E tem... isso, às vezes, por desconhecimento, as pessoas até acham que será bem desafiante e não é. Sim, e podem achar a que... pessoa certa à frente, tudo se consegue, tudo se arranja, não é? Exatamente. Na tua opinião, como a construção de uma marca pessoal sólida poderá ser benéfica para alguém que deseja destacar-se no mundo das viagens? 100%, 100%. Uma marca sólida é a base de tudo. Sem dúvida que a pessoa pode chegar muito mais longe, pode transmitir também confiança para a comunidade, porque é isso o importante. Não é só quando eu trabalho também com marcas e com destinos, eu não procuro só vender o hotel porque o hotel me contratou. Não. Eu apresento os aspectos que eu acho que são realmente positivos e que eu gostei bastante, mas se houver um aspecto menos bom, a pessoa também, claro que é para a pessoa que lá for, também, se calhar até pode ser menos bom para mim, mas pode ser, não, pode ser que não seja menos bom para alguém, relevante para outra pessoa, exatamente. Mas, por exemplo, o exemplo Palau, eu estive em Palau, fantástico, e Palau é um país maravilhoso e aconselho que as pessoas visitem, que é muito lindo, mas tem lá um jellyfish, que é um lago com águas vivas, que é uma das atrações, mas não tem, por causa das alterações climáticas, não tem águas vivas, e o governo não especifica isso no site. Quando eu vim, eu fiz questão de mencionar, podem ir, mas não tem as águas vivas, que é umas águas vivas que não têm o ferrãozinho, então não vai magoar ninguém e as pessoas podem nadar com elas, mas não tem neste momento. Portanto, é informar acima de tudo. Exatamente. E o facto de seres assim, também fez com que chegasses a mais de 400 mil seguidores. Sim. É fantástico. Eu acredito que sim. E é maravilhoso seguir-te. Quais são os teus planos futuros em termos de viagens e de conteúdo? Há assim algum destino ou experiência que ainda não compartilhaste, mas que desejas explorar muito no futuro? Assim, uma viagem que ainda não tenhas feito? Gostava de ir à Antártida. Gostava muito. É essa a experiência que falta, ainda falta muitas, não é? Sim, mas eu tenho um sonho que é visitar todos os países do mundo, ainda falta muito. Faltam alguns, mas estás no caminho. Estou no caminho, vai continuar. Estás no caminho, portanto, mas a Antártida Neste momento sim, porque antes era a Polinésia, mas quero voltar à Polinésia, porque a Polinésia francesa é de facto muito bonito mesmo. Ainda fiquei com mais vontade. É aquilo tudo e mais qualquer coisa. Qual é a próxima viagem, aquela que está marcada? Itália, Dolomitas. Ok, muito bem. Inês, para finalizar, que mensagem ou conselho gostavas de deixar para os teus seguidores, para os nossos seguidores, para aquelas pessoas que desejam sonhar, que sonham e que desejam viajar mais e que às vezes acham que as coisas não são assim tão fáceis? Alguma mensagem que tu gostasses de deixar para os teus e para os nossos seguidores? Sim, sem dúvida. Eu acho que a pessoa não deve achar que vai, vou viajar no próximo verão porque neste momento monetariamente não me dá jeito ou por qualquer coisa. Não, os tempos são tão conturbados neste momento, a gente estamos bem, pode acontecer qualquer coisa. Viajem, não podem viajar para um sítio mais longínquo, não podem viajar para um sítio 15 dias, viajem um fim de semana prolongado, viajem para um sítio mais próximo, mas aproveitam, vivam, que é a maior experiência que a gente pode levar deste mundo e é uma riqueza muito grande e nós vimos completamente com outra forma, outra postura e vai-nos repor baterias. Aquela viagem pode ser 3 dias, aproveitar um feriado que temos tantos, então uma pontezinha, aproveitem e vão conhecer a Europa, ou conhecer algum destino aqui mais próximo. Aqui a criar alguns hábitos, não é? E pelo menos uma viagem maior, se for possível, uma viagem um pouco maior então por ano, mas vão, já. E é uma riqueza que fica, isso ninguém nos vai tirar. Não. O nosso lema é criar memórias. E aquilo que nós também queremos muito que as pessoas façam junto da DS Travel é que venham criar memórias connosco. Sim. Portanto, Inês, os nossos votos é que continues a viajar muito, para que nós possamos ver e acompanhar-te e um bem-aja para esta pequenina, mas muito agradável conversa. Ok, muito obrigada. E boas viagens. Muito obrigada e todo o sucesso.